O que é o batismo com o Espírito Santo? Nós iremos começar uma série a respeito do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, se realmente os dons espirituais cessaram, se o batismo com o Espírito Santo é uma realidade para os dias atuais ou não. Enfim, estaremos gravando uma série de vídeos. Mas neste primeiro vídeo, nós queremos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Afinal de contas, o que é o batismo com o Espírito Santo? E para isso nós vamos ler um texto clássico que está em Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Vem comigo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, você já me conhece, eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal PR Elias Soares Oficial. Antes de prosseguirmos neste estudo, gostaria de convidá-lo a compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, o seu like, ativar as notificações a fim de que você possa estar recebendo os nossos vídeos de primeira mão e ainda mais. Gostaria que você acessasse o nosso site, a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br www.livrariadopastorelias.com.br. Gostaria de dizer para você ainda que em breve já estará disponível o nosso livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Este livro aqui contém 59 perguntas e respostas. São 59 perguntas e respostas. Uma delas eu posso até destacar para você. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? Você sabe que há uma grande polêmica a esse respeito. Alguns acham que são anjos, outros que é linhagem piedosa de Sete. Enfim, existem vários questionamentos. Afinal, o que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa e morre ou abençoa Deus e morre? Você sabia que o canto do galo, referido por Jesus nos evangelhos, não era o canto de uma ave? Essas são apenas 3 questões para você ter uma ideia do que vem por aí. Se você quiser já fazer a sua compra antecipada, não somente deste livro, mas do livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, você vai ligar em 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633 para receber o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, e o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. E lá no volume 1, por exemplo, com quem casou-se Caim? Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que esse pecado não pode ser perdoado? Afinal, Deus se arrepende? São questões que você encontrará neste livro, volume 1. No total, você terá 95 perguntas e respostas. E para você que vai fazer a compra antecipada, eu tenho uma grande novidade para você. Os 2 livros vão sair por apenas R$ 80. Eu disse R$ 80, já incluso a taxa de correio. Você não vai ter despesas. Então, incluindo a taxa de correio, os 2 livros por apenas R$ 80. Bom, vem comigo, vamos continuar o nosso estudo. E a grande pergunta que não quer calar é: o que é o batismo com o Espírito Santo? Conforme nós lemos no Evangelho segundo escreveu Mateus, ele disse que
Ele batizava, João, o Batista, batizava em águas para o arrependimento. Mas aquele que viria após ele, que era mais poderoso do que ele, e que ele nem sequer era digno de desatar as sandálias dos pés, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Tem tradução, ou melhor, tem texto grego que diz Espírito Santo e fogo. E tem texto grego que só diz com o Espírito Santo. Mas esta não será a nossa discussão neste momento, porque depois nós iremos discutir essa questão sobre o que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas em primeira mão, vamos apenas discutir sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa, conforme está no livro do profeta Joel, capítulo 2, do versículo 28 até o versículo de número 30. Então, em primeiro lugar, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Em segundo lugar, é importante salientar que o batismo com o Espírito Santo está descrito como sendo o dom do Espírito Santo, a promessa e ainda mais é usado no Novo Testamento, principalmente por Pedro, a expressão receber o Espírito Santo. Mas antes de respondermos efetivamente a pergunta sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, eu acho interessante nós frisarmos o seguinte ponto: o que não é o batismo com o Espírito Santo? Bom, batismo com o Espírito Santo não é um batismo no corpo de Cristo. Alguns amigos e irmãos de confissão reformada, ou batista, presbiteriana, têm a tendência de dizer que o batismo com o Espírito Santo é o mesmo batismo no corpo de Cristo, descrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. É interessante nós lermos, inclusive, esta passagem, que está registrada aqui na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo de número 13, e conferimos o que é que Paulo diz aqui nesta passagem. Veja, vem comigo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E o versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então veja que no capítulo 12, versículo de número 13, Paulo é claro em dizer: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Ora, esse todos os salvos foram batizados em um Espírito. É o batismo chamado batismo no corpo de Cristo, que acontece quando você crê no nome do Senhor Jesus, depois de ser iluminado pelo Espírito Santo. Você crê no nome do Senhor Jesus Cristo, confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, então você nasce de novo e você é imergido no corpo de Cristo, ou seja, passa a fazer parte da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Isso é o batismo no corpo de Cristo. Mas esse não é o batismo com o Espírito Santo. Segunda verdade que nós queremos apresentar sobre o que o batismo com o Espírito Santo não é que o batismo com o Espírito Santo não é o selo do Espírito Santo. Porque o selo do Espírito Santo, conforme está descrito em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, e também no capítulo 4, versículo 30, é uma marca ou sinal colocado no nosso espírito que indica duas coisas. Primeiro, propriedade, e segundo, garantia. Toda pessoa que creu no nome do Senhor Jesus Cristo foi imergida no corpo de Cristo por conta do novo nascimento, por causa da fé, do arrependimento, que foram antecedidos pela graça preveniente, poderíamos assim dizer,
a graça iluminadora que abre os nossos olhos para crer em Cristo, todas essas pessoas que responderam positivamente, disseram sim para Cristo, foram imergidos no corpo de Cristo e ao mesmo tempo foram selados com o Espírito Santo, foram marcados pelo Espírito Santo. Mas estas pessoas ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. E terceiro ponto que eu gostaria de citar é que o batismo com o Espírito Santo não é o fruto do Espírito, que possui 9 características, conforme está descrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é uma experiência posterior ao selo do Espírito, à imersão no corpo de Cristo, com a finalidade de moldar o nosso caráter, de nos conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo, com aquelas 9 características, com aquelas 9 qualidades: amor, paz, longanimidade, domínio próprio e por aí vai. Então, afinal, se o batismo com o Espírito Santo não é o batismo no corpo de Cristo, não é o fruto do Espírito e não é o selo do Espírito Santo, o que é o batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo, conforme descrito na palavra de Deus, é uma experiência sobrenatural, uma capacitação sobrenatural, conhecido também como uma segunda bênção. E por que uma segunda bênção? Porque ela pode acontecer concomitante com o novo nascimento, ou seja, no momento que você crê, você já é selado com o Espírito Santo, imergido no corpo de Cristo, e também você pode ser batizado com o Espírito Santo. É raro vermos esse tipo de experiência, mas pode acontecer. Mas normalmente, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à experiência da salvação. Por isso, nós afirmamos que é uma segunda bênção. E é curioso notar que esta segunda bênção, que o batismo com o Espírito Santo, ele tem como evidência o falar em outras línguas. Que isso nós estaremos falando posteriormente. Será que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em novas línguas? Em princípio já digo que sim, mas depois faremos uma discussão mais detalhada. Portanto, o que é o batismo com o Espírito Santo? É uma promessa feita por Deus desde o profeta Joel, capítulo 2, lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, do 28 ao 30. Depois você tem também a confirmação desta promessa em Lucas capítulo 24, versículo 49, Atos capítulo 1, versículo 4 e 5 e também o versículo 8. E depois o cumprimento da promessa, lá em Atos capítulo 2, versículo 4. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente foram todos batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E ainda Atos capítulo 2, versículo de número 39. E a repetição desta experiência ocorre em Samaria, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, e ainda no capítulo 10, na casa de Cornélio. E dizemos e confirmamos pela palavra de Deus que é uma segunda bênção, com a passagem que eu quero ler para você, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. Porque alguns têm a tendência de dizer que o batismo com o Espírito Santo é um novo nascimento. É a partir do momento que você crê, você já recebe o Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo. Quando você crê, você recebe o selo do Espírito Santo. Você, como já dissemos, é imergido no corpo de Cristo. Você nasceu de novo, você está salvo. Mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vai por fim a essa questão. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Na verdade, o que Paulo está querendo saber aqui
Não é se os discípulos tinham o Espírito Santo habitando neles, ou se eles tinham o ser do Espírito Santo, ou se foram imergidos no corpo de Cristo. Mas se eles já haviam recebido a experiência do batismo com o Espírito Santo. E isso ficará provado nos versos seguintes, nos versículos seguintes. Perguntou-lhes então, ou melhor, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então veja, eles ouviram o evangelho, porque Paulo pregou para eles, que até então haviam apenas sido batizados no batismo de João, que era o batismo do arrependimento. Eles ouviram a palavra de Deus e, após ter ouvido, creram, e por esta razão foram batizados em nome do Senhor Jesus. Como? Nas águas. Receberam o batismo nas águas, que era praxe, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Né? Foram batizados nas águas. Então, a partir do momento que eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, conforme diz Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Portanto, veja só, logo em seguida ele diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Portanto, temos aqui, depois de crer, depois do batismo nas águas, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Portanto, está claro que batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural, é uma segunda bênção, é uma capacitação sobrenatural, cuja evidência é o falar em outras línguas. Que Deus abençoe a sua vida.